Rolândia, uma cidade do norte do Paraná. Fundada em 1934, tem como característica ser multicultural. Nota-se que há muitos lugares e construções, que claramente remetem a uma das maiores culturas existentes no município, a japonesa. Neste âmbito, é comum as pessoas se perguntarem por que há tanto dessa cultura na cidade e não terem respostas. O que posso dizer, com certeza, é que se essa etnia não tivesse existido, não teria a mesma riqueza cultural que possui nos dias de hoje. E aqui contaremos sua história. A história do Japão Pé Vermelho. Bom, nesse contexto assim de imigração, a imigração dos japoneses ela é bastante interessante, né? Porque a gente vai ter esse movimento vindo principalmente, a princípio, assim, do Ocidente, né? A gente tem esse momento acontecendo ali no pós-abolição, quando começa a se abolir a escravatura no Brasil, quando começa a se criminalizar a vinda, né, dos escravos. E nesse período começa a surgir as possibilidades, né? Quem é que nós vamos trazer para o Brasil para trabalhar aqui? E a princípio é claro que o governo brasileiro queria trazer os ocidentais, queria trazer italianos, principalmente italianos, né? Italianos, alemães, espanhóis. E a princípio sim, é uma opção e eles começam a vir para o Brasil, né? Essas outras etnias europeias. Então havia essa ideia do embranquecimento, claro, e eles começam a vir, mas quando os italianos, os alemães chegam aqui, eles vão lidar com o quê? Eles vão lidar com os fazendeiros que tinham aquele trato violento, porque eles estavam acostumados com a lida com os escravizados, né? Então os europeus eles não gostavam disso, eles não gostavam de trabalhar com pessoas que estavam tratando eles literalmente como escravos. A gente vai ter ao período Meiji, a gente vai ter a abertura do Japão, e um processo também de crise econômica acontecendo. Então, a imigração, ela é, no caso dos japoneses, a emigração, né, ela é incentivada pelo governo japonês. E eles já se aventuravam, assim, além mar, né, já estavam no Havaí, já estavam em regiões, assim, da América. E aí começa a surgir a possibilidade de vir para o Brasil. Eles chegam aqui em 1908 e vão aportar em Santos. Imagina, né? Você chegar pela primeira vez num país que você não conhece, um país fechado como era o Brasil naquela época, que praticamente não recebia imigrantes, né? Começaram a chegar alemães, italianos, mas ainda em pequena quantidade. Aí você está no Brasil e começa a perceber uma leva de estrangeiros chegando. Então, até por um mecanismo, às vezes, de defesa, de preconceito, existe essa barreira. Então, não só os japoneses, como os outros imigrantes de outras etnias, quando chegaram, realmente encontraram uma barreira muito grande, um preconceito muito grande, né? Fora a dificuldade de cultura, de alimentação, de comunicação. Era um país completamente diferente. Imagina, naquela época não tinha internet, você não tinha como conhecer, explorar um país antes. Você vinha e encontrava um mundo completamente diferente do que você imaginava, né? Mas, desse processo, entre 1908 e no início da década de 1930, isso a gente sabe por relatos dos próprios nipodescendentes, dos próprios japoneses, né, imigrantes. Qual que era a grande intenção deles? Vamos vir para o Brasil, juntar dinheiro e voltar para lá. Justamente por conta da crise econômica que o país passava. Então, o grande sonho deles era, de fato, retornar ao Japão, né? Só que ali a gente vai ter em 1929 a grande crise, né, econômica que a gente vai ter mundial. Em 1932, um movimento histórico que a gente chama de Revolução Constitucional ou Revolução de 1932, que foi uma revolução que aconteceu ali armada, né, que aconteceu ali entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, para derrubar o governo provisório do Getúlio Vargas. São questões assim que parecem desassociadas, mas na verdade elas vão influenciar esse não retorno, né, dos japoneses ao Japão. Então eles começam a ter um outro pensamento. No lugar de vamos juntar dinheiro e voltar, vamos juntar dinheiro e adquirir um lote de terra, ter o nosso próprio local para viver aqui. Porque até então eles viviam nas fazendas dos donos de lavouras cafeeiras, né, principalmente o café. Então esse movimento começa no início da década de 1930.
Naquela época, a gente vai ter alguns agentes da Companhia de Terras Inglesa, né, que a gente conhece como CTPN, né, Companhia de Terras do Norte do Paraná, que vão começar a visitar essas fazendas de café ali na região de São Paulo, né, no estado de São Paulo. Então, eles começam a visitar essas famílias e começam a fazer uma propaganda do território do Paraná, porque eles estavam começando a colonizar o norte do Paraná, né? Então, era uma região pouco habitada, pouco explorada, e eles vão começar a fazer essa pesquisa, né? Vão começar a conversar com esses imigrantes e falar, olha, é uma terra exuberante, as terras são baratas. Essa era a grande propaganda que eles faziam, né? Isso tudo por meio de relatos que a gente tem. E qual que era uma das questões que eles ofereciam? Eles falavam assim, olha, o pai de família, o chefe da família, pode ir a Londrina, né? Londrina era o grande polo, ainda é, né? Até hoje nessa região. Então, o chefe da família pode ir até Londrina com uma hospedagem de graça por nós para verificar no loco essa informação, se de fato compensa comprar uma terra no norte do Paraná. E, de fato, eles começam a vir para cá nesse período. Tanto que ali, em Rolândia, em Londrina, é bem próximo assim, o período em que eles vão começar a adquirir terras. E aqui em Rolândia, é muito curioso que o primeiro lote de terras, que na época não era Rolândia ainda, né? Mas o primeiro lote de terras daqui foi vendido para uma família japonesa. Né? Então, está enraizado, né, na história da cidade. Então, é dentro desse processo. No início da década de 30, eles começam a vir para cá. Eles começam a descer de São Paulo para o Paraná, conhecer o norte do Paraná e povoar essa região também. Então, entre 1932 e 1934, que aí, de fato, a gente tem a fundação de Londrina em 34, né? Então, nesse período, de fato, a gente vai começar a ter esse surgimento, essas famílias vindo para cá e se estabelecendo aqui na região. Em 1934, a gente já tinha famílias japonesas morando aqui. Em 1932, os irmãos Sassano, da região de Tomé-Açu, eles vieram para a Rolândia e se instalaram na zona rural do Cafezal. Assim como o Cafezal, teve vários outros lugares que eles ficaram aqui em Rolândia, né? Lá no Kyoei, no Fuji, né? Todas regiões, né? A gente escuta falar do início da imigração japonesa em Rolândia a partir de em torno de 1932, com a formação da colônia Cafezal, né? Vieram, se eu não me engano, 3 ou 4 famílias que vieram possivelmente do estado de São Paulo, compraram as terras aqui em Rolândia. Meu pai era criança ainda, devia ter 8 anos mais ou menos, quando aqui chegaram em Santos. De Santos, eles entraram na região de Marília, e da região de Marília, eles conseguiram adquirir terra aqui no Paraná e vieram para cá. Não sei precisar exatamente quando foi, mas deve ter sido por volta de 1938 que vieram aqui em Rolândia. Aqui adquiriram terra na gleba Asahi, que é mais ou menos, para você ter uma ideia, é próximo ao museu, onde hoje é Novo Horizonte e Parigô de Souza. Eles não deixavam comprar mais de 10 arqueires. Quem queria terreno, só 10 arqueires. Para progredir mais, situante grande, pegar tudo parte grande, né? Igual fazenda. Mas eles só 10 arqueires. Não tinha máquina, não tinha tecnologia, né? Então, na verdade, foi no braço mesmo. Então, se você vê depois aquelas ferramentas que foram utilizadas ali, você vê o quão difícil era a chegada das famílias, porque eles chegavam aqui na região e tinham que desbravar toda a mata, né? Não tinha terraplanagem, só tinha mato, só tinha árvore. E eles construíram as próprias casas, né? E precisavam dessas ferramentas para fazer tudo isso, para derrubar, para cortar a lenha, para fazer as casas, inclusive os utensílios que eles utilizavam no dia a dia, muitas vezes eram feitos de forma manual e precisavam desses ferramentais.
Então, você tinha sítio de um colono japonês, vamos dizer assim. Aí você teria que ter mais 5, 6, 10 famílias para ajudar a manter essa cultura de café. A panha do café, o plantio, a roçagem do mato, tudo isso ia muito braço, vamos dizer assim, o ano inteiro. Como o café demorava, tinha alguns anos até germinar, crescer e começar a florescer, eles vão ter alguns anos ali, então eles também plantavam arroz, também plantavam milho, feijão. Então eles cultivavam outras coisas também até o período do café crescer. O início eu acho que é isso, né? E depois vieram formaram-se várias outras colônias, né? De Fuji, Asahi, tudo mais do lado oeste. Para o lado norte, se eu não me engano, colônia Elefante. E assim foram... Tem várias famílias vieram, se eu não me engano, na década de 50, 60, pela associação, ou pelas várias associações que tinha em Rolândia, em torno de 600 famílias, mais ou menos. Então veio muita gente, né? Teve uma senhora com quem eu conversei uma vez, aqui para fazer uma entrevista, e ela mencionou para mim que o pai dela era imigrante, então o pai dela veio do Japão. Na época existia o Mobral, então ele fez o Mobral em São Paulo, aprendeu a falar o português, então ele conseguia se comunicar bem, mas não. E ela nasceu aqui em 1933, aqui na região de Rolândia. Está com 82, 83 anos atualmente, mas e na época eles não deixavam ela falar português. Não era permitido que os filhos falassem. Não era permitido que brincasse com crianças de outras etnias, né, que fossem brasileiros, de fato, ou que fossem filhos de alemães, filhos de portugueses. Eles não permitiam essa interação. Olha, eu vou te contar uma coisa. Era quase que proibido falar português dentro de casa. Nós tínhamos que todos falar japonês. Eu nunca me esqueço disso, né? Ela mencionava muito. Olha, na matemática nós íamos muito bem, porque a linguagem dos números é universal. Então a gente aprendia, a gente sabia fazer conta, né? E no português a gente reprovava, porque a gente não sabia português. E uma vez ela chegou a mencionar para mim, olha, é por isso que dizem que somos muito bons em matemática, mas é porque eles consideram essa linguagem, né? Eles conseguiam compreender a linguagem do número. E do português não, porque os pais não permitiam que eles aprendessem. Até eu, quando eu vim à cidade, que não falava nada, tá? Sofri muito. Sofri muito em o quê? Dicção. A língua portuguesa, para mim, era né? O que a gente ganhava era matemática. Porque matemática, desde criança, a minha mãe me ensinava. Tabuada, todas essas coisas, então eu tinha um raciocínio para aritmética, matemática, muito mais do que os outros, talvez. Mas na língua portuguesa sofria muito. O que é isso aí? Aí começa a ter a dificuldade de comunicação. A colônia japonesa, por exemplo, você juntava, vamos dizer assim, 3, 4 famílias. Uma das coisas que era primordial era manter a língua japonesa. Então, eles contratavam um professor, tá certo? Então, as crianças já tinham o professor para aprender a língua japonesa. E tem histórias interessantes também. Por exemplo, a colônia Cafezal, se eu não me engano, eles levantaram a escola japonesa, certo? Porque ensinava-se na casa do professor, ou na casa de um dos familiares. E na colônia Cafezal eles levantaram uma escola. E, posteriormente, essa escola pediram para enviar um professor de português, né? Porque eles estavam no Brasil, afinal de contas. Então, você vê que eles, ao mesmo tempo que queriam manter os seus hábitos, a sua língua, tudo, eles também juntaram para aprender o português. Já estavam sabendo que possivelmente teriam que aprender a língua
portuguesa tal, para que iam permanecer no Brasil mesmo, né? Então, naquele momento, os japoneses eles começam a trabalhar também com a sericultura, que é o cultivo do bicho da seda. E essa história é bastante interessante porque, naquele período, isso já foi ali no início da década de 40. O Brasil já tinha entrado na Segunda Guerra Mundial, né, de uma forma um pouco tímida, mas a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo num grande auge. E o bicho da seda ele era muito importante porque os fios de seda eram utilizados para fazer os paraquedas. Então, os japoneses começaram a cultivar porque aquilo era muito rentável para eles, né? Se vendia muita seda, muitos os fios de seda para poderem fazer os paraquedas. Então, se tornou uma atividade bastante rentável para eles. Ao mesmo tempo, esse período da Segunda Guerra Mundial, porque, veja, eles chegam aqui no início da década de 30, em 39, eclode a Segunda Guerra Mundial. O povo que viveu naquela época, eles sofreram muito, muito, muito. Até repressão do governo brasileiro, Getúlio Vargas. E depois que começou aquela Segunda Guerra Mundial, aí acabou. E nessa época tinha escolinha japonês e escolinha português. Mas como o Japão foi aliado Itália e alemão, foi muito discriminado pelo brasileiro, não podia falar japonês, os homens não podiam reunir nem 3 pessoas, cadeia. Eu lembro meu pai contando, meus pais contando, eu era muito pequeno, mas eles contavam que eles andavam de carroça e tinha que ter salvo-conduta. Porque o meu avô materno morava na Gleba Cafezal. E os meus pais, para poder levar a gente até lá, tinha que ter salvo-conduta. Eles eram proibidos de ouvir rádio, de ter a literatura japonesa com eles. Eram proibidos de falar japonês em público. Eles não podiam ter a escola deles. Por exemplo, existiam algumas situações aqui em Rolândia de que pessoas de má fé, de má intenção, chegavam nas famílias japonesas se autodenominando funcionários do governo, dizendo que essas pessoas tinham que pagar uma multa pelo mal que o eixo estava causando ao Brasil, que estava causando ao mundo. Essa questão cotidiana deles fica bastante marcada em alguns relatos, em algumas famílias de agricultores da região. Eles sempre mencionam muito a dificuldade de interagir com as pessoas, principalmente nesse período em que aconteceu o conflito da Segunda Guerra Mundial. Aí foi os descendentes alemão, japonês e italiano, né? Porque era inimigo do... Aí, pós-guerra, até que tudo começasse a normalizar, levou-se muito tempo. Uma região do Japão que imigraram para cá, que é a região de Nagasaki, quem veio daquela região, eles eram católicos. Os outros, budistas. Shintoísta, muito pouco. A grande maioria era budistas. Inclusive, aqui em Rolândia, foi construído um templo budista de uma linhagem, Soto Zen, uma linhagem do budismo. Com os primeiros imigrantes japoneses, vieram várias escolas budistas, mas não a nossa linha. E a nossa linha, que eu saiba, é uma das últimas do budismo que chegou no Brasil, porque foi definitivamente instalada essa linha aqui no Brasil em 1959. Comparando com outras linhas budistas que já estavam no Brasil, é bem recente, né? E o que aconteceu? Quem trouxe a Sotoshu, né, que é a nossa linha, foi o sumo prelado da Sotoshu no Japão. O sumo prelado é como se fosse o Papa para o catolicismo. Está certo que já havia alguns imigrantes que eram monges da Sotoshu e que queriam muito, né, divulgar Sotoshu aqui no Brasil. Aí ele pediu
ajuda, né, para Japão, para que isso fosse possível. Agora, aqui no norte do Paraná, onde, como vocês sabem, concentra, né, a descendência japonesa, porque sul do Paraná já é outro, parece outro país, né? Mas, então, aí o Takashi Naro Senzenji, né, assim foi denominado, ele andou entre Londrina e Maringá, visitou várias cidades, procurando um local onde pudesse estabelecer a Sotoshu. O que aconteceu é que, naquela época, em Rolândia, tinha até um grupo significativo de imigrantes japoneses seguidores da Sotoshu. Então, foi o motivo, né, pelo qual o sumo prelado decidiu que aqui seria o lugar, Rolândia seria o local escolhido para construir um templo. E não Maringá, não Londrina, né, que são cidades maiores e também que abriga budismo de outras escolas. E quem construiu, de fato, foi o primeiro abade, né, nomeado lá no Japão. Ele era uma pessoa muito carismática, né, e conseguia fazer amizade fácil e gostava das crianças, gostava de brincar com as crianças. Então, aí ele começou, né, com essa decisão de construir templo aqui, ficou na mão dele, né, assim, né, a responsabilidade de tomar frente para angariar fundos. Logicamente que tinham os adeptos, né, que apoiaram, né, tanto é que essa placa é o nome destes adeptos, né, que contribuíram para que esse templo tornasse realidade. Mas aí eles andaram pelo interior do Paraná e não sei se vocês conseguem ver, tem aquelas tábuas lá em cima, 2, né? Aqui 2, mais 2, e tem mais ainda no salão. É o nome das pessoas que deram contribuição, né, financeira para construir esse templo. Porque colônia japonesa, na época, eles conseguiram ganhar muito dinheiro com café. Tanto é que, segundo cinema aqui de Rolândia, quem construiu foi o Yasufusa Yamanoshi. Foi o Cine Bandeirantes. Porque o primeiro cinema que tinha é na esquina onde está a Gita. Lá existia um cinema que pegou fogo, incendiou. Mas logo em seguida o seu Yamanoshi construiu Cine Bandeirantes. E demorou muito para Kodato construir o Cine Rolândia. Apesar de que onde era Cine Bandeirantes, atualmente funciona INSS. Sabe aquele prédio? No miolo da cidade. Aí vem chegando, nós tivemos, se não me engano, uma geada de 54, né? E o cafezal muito fraco no frio, né? Aí até que estourou tudo em 1975, quando veio a geada negra. Foi a invasão total, né, da colônia, dos japoneses e seus descendentes, né, em busca de coisas melhores. E aí seguiram para onde? Grandes capitais, né? Aí já todo mundo, não agricultura, todo mundo já tinha algum emprego, alguma coisa, aí foram embora tudo daqui. Bom, o Museu da Imigração Japonesa aqui em Rolândia ele foi fundado em 1978.
tá? Inclusive, aproveitando o aniversário dos 70 anos da imigração japonesa no Brasil. Então, desde então, a cada 10 anos, alguém da família imperial japonesa, um integrante da família imperial japonesa, vem até a Rolândia, né, como uma forma, inclusive, de homenagear a comunidade japonesa aqui do Paraná. Então, o museu, que foi criado em 78, ele contempla um acervo muito grande, né, de materiais, de utensílios que remetem à chegada das primeiras famílias de imigrantes japoneses aqui no Paraná, inclusive, né? Embora esteja em Rolândia, aqui nós temos vários materiais que foram doados por famílias do Paraná inteiro, né? Famílias, inclusive, pioneiras que chegaram aqui no Paraná. E aqui a gente tem, então, todo esse acervo, esse rico acervo, inclusive, né, que conta um pouco da história da imigração japonesa. Então, eu acho que é um local bastante importante. Inclusive, esse local a gente considera como sendo terra sagrada, exatamente pelo fato de que a cada 10 anos a gente recebe algum integrante da família imperial japonesa. Em 1978, quando completou-se 70 anos da imigração japonesa, a gente recebeu aqui em Rolândia o então príncipe Akihito, que depois veio se tornar imperador do Japão. E também já recebemos aqui o atual imperador, né, que é o Naruhito. Então, quer dizer, a cada 10 anos a gente tem a possibilidade de receber um integrante da família imperial. Por isso que a comunidade considera Rolândia, sobretudo essa área aqui do Museu Japonês, como uma terra sagrada, exatamente por receber esses integrantes da família imperial. A comunidade, sobretudo de Rolândia, valoriza muito o Museu da Imigração Japonesa, né? Porque é um local que a gente consegue ter um acervo rico, né, de todos aqueles materiais, todos aqueles utensílios que foram utilizados lá na década de 20, 30, quando os primeiros imigrantes chegaram aqui, sobretudo no Paraná, né? Então, nós aqui de Rolândia, nós temos um orgulho muito grande do museu. Nós fazemos questão que o museu não saia daqui de Rolândia, exatamente por todo esse simbolismo, né, por termos recebido já, inclusive, 2 imperadores do Japão aqui na cidade. E eu acho que a comunidade como um todo, não só a comunidade nipo-brasileira, mas a comunidade de Rolândia abraça muito o museu japonês, né? E a gente recebe muitos pedidos de visitas de pessoas de outras cidades, exatamente porque eles sabem do rico acervo que a gente tem aqui, né? E que quando a pessoa tem a possibilidade de visitar o museu, ele consegue entender um pouquinho melhor as dificuldades, toda a história, né? Todos os desafios que as primeiras famílias japonesas encontraram aqui na nossa região. Todos aqui viemos, e eu digo, os pais, mas eles também precisavam ter a convivência entre os da mesma raça, no caso japonês, quando foi criado as associações. Cada colônia que a gente fala, Cafezal, Fuji Asahi, Elefantes, todos eles tinham o clubinho deles, vamos dizer assim, tinha uma associação deles. Então, até 20 anos atrás, a associação central aqui era como se fosse uma central. Então, a gente chamava Associação Cultural e Esportiva do município de Rolândia e a gente tentava englobar todas as outras associações. Englobava todas as glebas de Rolândia, que era gleba Cafezal, gleba Bandeirantes, Bartira, que lá chamava-se Elefante, a gleba Elefante, eu tinha a Boa Sorte, né? E Fuji Asahi. Tá? Essa criação foi em 1935, para você ter uma ideia. Ela ajuntava com outra gleba que ficava atravessando o Ribeirão Peru. Aí tinha uma outra gleba que se denominava Fuji. Por que Fuji? Porque existia uma montanha lá no fundo muito semelhante é modo de dizer, né, a Monte Fuji. Essas duas glebas junto, tá, tínhamos uma associação, né?
Apesar de que antes aqui tinha uma e lá outra. A Fuji tinha uma e a Asahi tinha outra. Depois ajuntou-se, tornou-se Fuji Asahi. E outra, do pessoal da área rural, muitos vieram para a cidade. Então, para eles também já era difícil de manter a associação lá. Então, em 1900, eu já estava aqui em 95, 96, falei, vamos mudar o nome da associação, fazer uma associação só, Associação Cultural e Esportiva de Rolândia. Tiramos o município porque já não tinha mais outras associações, né? Praticamente. Então, só ficou a nossa associação central aí. Eu até diria que é uma das associações nipo-brasileiras mais antigas aqui do Paraná. Embora a gente seja uma associação pequena, dentro de uma cidade pequena, a gente é considerada por outras associações como uma das mais organizadas e mais fortes. Por quê? Porque os nossos associados eles são muito participativos em relação ao dia a dia, em relação aos eventos, né, em relação à preservação da cultura, da tradição. Então, eu acho que a gente tem um orgulho muito grande da nossa associação. Então, embora a associação ela tenha sido fundada por imigrantes japoneses, e até a gente entende o motivo, né, mas a gente precisa se modernizar. Né? Eu até falo, a Associação Cultural Esportiva de Rolândia não é uma associação de descendentes de japoneses, é uma associação de pessoas que gostam da cultura japonesa. Isso não está limitado aos descendentes de japoneses. Então, atualmente, nós temos muitas famílias de pessoas que não têm vínculo, que não têm nenhum tipo de relação familiar, né, com a cultura japonesa, com os descendentes, mas participam ativamente porque se identificam com a nossa cultura. Então, hoje, a nossa diretoria é uma diretoria relativamente nova, até comparado com outras cidades. Né? A nossa diretoria tem uma faixa etária aí de 50 a 60 anos, então é considerado uma faixa etária até baixa, comparado com outras cidades, exatamente por quê? Pela dificuldade em trazer os descendentes para dentro da associação. Então, o nosso medo é um dia morrer por falta de interesse e por falta de engajamento dos nossos filhos e dos nossos netos. Então, é um desafio muito grande. Por isso, a importância da renovação. Né? E uma maneira que a gente descobriu aqui em Rolândia de trazer os jovens é o esporte. Então, como eu falei, nós temos o futebol, né, praticado semanalmente lá na associação, o beisebol, nós temos o tênis de mesa. Então, eles se interessam pelo esporte. Então, a gente usa isso para trazer, né, não só descendentes como não descendentes, mas estando dentro do ambiente, eles se interessam pela cultura e acabam ficando, e não só ficando, mas arregaçando as mangas e participando ativamente da diretoria. Né? Porque uma coisa é você participar, outra coisa é você ter uma participação ativa. Então, isso que a gente vem buscando também. A gente precisa renovar a diretoria das associações de uma forma geral. Isso vem de quem? Dos nossos filhos, dos nossos netos, mas não podemos trazer a força. Né? Então, como eles praticam o esporte é uma maneira de a gente chamar eles para participar, para conhecer um pouco do nosso trabalho e assim poder participar. Então, a gente vê o esporte como esperança para a gente poder renovar aos poucos a nossa associação. Então, anualmente, nós fazemos, por exemplo, em termos de eventos de promoção, 2 sukiyakis, né? E a gente convida a comunidade inteira para participar. Nós fazemos uma promoção de feijoada. Nós temos uma gincana que a gente chama de undokai, que é uma tradição do Japão, que nós trouxemos do Japão, que é uma gincana esportiva e cultural. Então, nós ficamos um dia inteiro lá na associação, fazendo uma série de atividades esportivas competitivas. Né? Nós reunimos mais de 100 pessoas lá todo ano para poder participar disso, descendentes e não descendentes também. Uma vez por ano nós temos um festival cultural, então durante todo o dia existem apresentações de teatro, de dança, de karaokê, tudo isso para preservar a cultura japonesa. Então também é um desafio, né? A gente fazer com que essa nova geração se interesse a participar. Mas isso é muito importante, porque se a gente não tiver esses eventos, é difícil a gente mostrar para essa nova geração como manter a cultura e a tradição. Então, nós temos um calendário bastante carregado ao longo do ano. E as pessoas que participam precisam participar ativamente, porque o trabalho ele é totalmente voluntário. A gente não recebe para isso. Né? Mas a gente faz com gosto, porque nós gostamos e a gente se identifica
com esses valores. Então, acho que é muito importante estar dentro dessas associações. É isso que permite a gente manter a nossa cultura. Geralmente, quem entra na diretoria de uma associação nipo-brasileira, ele permanece por décadas. Né? Então, por exemplo, os nossos ex-presidentes, aqueles que estão vivos ainda, eles estão dentro da nossa diretoria, como conselheiros, mas eles participam ativamente. Né? Essa nova, vamos dizer, a diretoria mais executiva, que arregaça as mangas e faz, são mais novos. Como eu falei, está na casa dos seus 50, 60 anos. Mas os ex-presidentes, eles participam ativamente. E são realmente conselheiros. A diretoria não toma nenhuma decisão sem pedir conselho para ele, porque eles já estiveram na presidência. Né? E a gente sabe dos valores, do pensamento. Então, a gente, por respeitar muito essa geração anterior, toda a decisão que é tomada dentro da associação e até dentro da comunidade nipo-brasileira, a gente precisa primeiro se aconselhar com eles, né? Porque são pessoas mais sábias, mais experientes. Então, por isso que a gente consegue viver em harmonia, não só dentro da associação, quanto dentro da comunidade. Porque existe uma unidade muito grande em termos de pensamento. Né? Claro que a gente respeita a diversidade, mas de uma maneira geral existe uma homogeneidade muito grande em termos de pensamento. Por quê? Porque a gente vem preservando. Existe sim a renovação, que é muito importante, né? A gente não está vivendo do passado, mas a gente traz o passado para a gente construir o nosso futuro. Então isso para a gente é muito importante. A participação, embora discreta, aqui em Rolândia você vê, os japoneses eles são muito discretos em termos de política, não gostam muito de participar da política, mas a gente trabalha muito nos bastidores, né? Exatamente por essa descrição. Não é que a gente não queira participar, mas a gente participa da nossa maneira um pouco mais discreta, comendo pelas beiradas, mas a participação nossa dentro da cidade sempre foi muito importante. Né? Nós já tivemos, por exemplo, um vice-prefeito, já faz alguns anos atrás, algumas décadas atrás, já tivemos vereadores também, né, descendentes de japoneses, hoje não mais, mas de alguma forma a gente tem uma certa representação política, como eu falei, de uma forma discreta. Né? E a gente é sempre muito lembrado pelo poder público, exatamente pela importância que os nossos integrantes têm dentro da cidade. Né? Nós temos, por exemplo, grandes empresários aqui em Rolândia, grandes comerciantes, prestadores de serviços, profissionais da área de saúde. Né? Então, eu acho que, de uma maneira geral, a gente se faz representar aqui em Rolândia, somos muito respeitados, né? Felizmente, ainda nós somos lembrados pela disciplina, pelo respeito, pela seriedade, pela ética. Então, acho que essa é uma preocupação muito grande, vamos dizer assim, dos descendentes, de criar os seus filhos ainda dentro desses valores. Né? Então, eu acho que a gente, da mesma forma que a gente ganha uma herança muito positiva, existe uma responsabilidade muito grande de se manter isso. Né? E isso não pode ser só na teoria, a gente tem que mostrar isso no dia a dia, através do nosso comportamento, do nosso relacionamento. Então, a gente é sempre muito lembrado dentro da sociedade de Rolândia por esse comportamento. Então, ainda nós mantemos ainda essa seriedade. Acho que isso é uma coisa muito positiva que a gente herdou. Né? Então, isso é uma coisa que a gente, as nossas próximas gerações precisam se preocupar muito com esses valores que os primeiros imigrantes trouxeram aqui para a nossa região.